No país dos papagaios, quem repete não é lacaio. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, quando eu entrei na universidade lá nos anos 70, no final dos anos 70, a universidade que eu frequentei, a Federal do Ceará, estava passando por um processo de mudanças, que era a mudança que se via em todas as outras universidades brasileiras, né? Os professores, cada vez mais próximos da teoria marxista, é, apresentando e abordando os fenômenos históricos e sociológicos de um viés mais marcadamente marxista, atuavam em sala de aula ao mesmo tempo que as organizações esquerdistas, marxistas, se infiltravam no sistema e por meio dos chamados alunos funcionários, que eram aqueles alunos que nunca terminavam o curso, passavam anos e anos até serem jubilados, 8, 9 anos para fazer um curso que normalmente se faria em 4 anos. Né? Eles ficavam lá dentro só fazendo propaganda, só doutrinando as novas gerações que iam entrando na faculdade. Né? E nisso faziam muito bem, com um ardor e com uma assim, persistência digna, né, dos grandes idealistas e também dos grandes fanáticos. E assim eles foram montando dentro da universidade um clima que favorecia, e no final das contas foi bem sucedido, né, favorecia assim, a hegemonia do pensamento marxista em detrimento de todos os outros. Nessa época, claro, eles apresentavam essa ação como sendo uma ação democrática ou querendo nos fazer crer que esta hegemonia marxista no nosso pensamento nos levaria a uma democracia melhor, nos levaria a mais liberdade, etc. Ou a verdadeira liberdade, ou a verdadeira democracia, também, como eles gostavam de dizer. Mas no final o que se viu foi que, dominando o pensamento, eles fecharam as portas para todos os outros pensamentos. E aí, em grande parte, a sociedade brasileira está pagando o preço por isso até hoje. Né? Então, essa presença esquerdista, marxista, mas melhor dizendo, nas universidades, nas academias, é visível principalmente nos comentaristas ou nos professores especializados, doutores, mestres, que são convidados pelos canais de televisão para emitir alguma opinião sobre o que está acontecendo nessa guerra na Ucrânia. E um dos últimos dele foi chamado por um desses canais da TV por assinatura para comentar a queda do míssil sobre a Polônia, no interior da Polônia, agora recentemente. E o jornalista, discutindo com ele, conversando com ele sobre o assunto, entrevistando, perguntou se ele achava que a Polônia poderia declarar guerra à Rússia. Né? E ele automaticamente, não, de forma nenhuma, a Rússia é muito mais poderosa. Né? Seria uma temeridade para a Polônia declarar guerra à Rússia, não sei o quê. E diga-se nesse momento, né? Nesse momento que a Rússia está levando uma abafa da Polônia, né? Da Ucrânia. Então, a gente pensando assim, puxa vida, como é que ele afirma isso dessa maneira depois de tudo que se viu, que se está vendo na televisão, a gente está assistindo na televisão? Será que ele está vendo TV? Será que ele lê jornal, revista? Porque, eu sou uma pessoa, como um professor aposentado, que procuro me informar da maneira que é possível, por meio de jornais, revistas, pelo meu computador, etc. E tenho acesso a muita informação, isso me faz pensar muita coisa, inclusive está bem patente nesse episódio da Ucrânia a fragilidade, né, da Rússia. E para vocês terem uma ideia da diferença da coisa, por exemplo, se você entrar na Wikipédia, que é um acesso fácil, rápido, você encontra dados modernos, atualizados, super atualizados. Por exemplo, na Wikipedia em inglês, que eu peguei os dados aqui, a Ucrânia só vence da Polônia em tamanho, porque a Ucrânia é 2 vezes maior do que a Polônia. Mas em termos de população, a situação é mais ou menos parecida. A Polônia tem perto de 39 milhões
de habitantes, a Ucrânia tem pouco mais de 41 milhões. Agora, se você pensar em termos de PIB, né, de Produto Interno Bruto, o PIB da Polônia é 3 vezes, olha, 3 vezes superior ao da Ucrânia. A Polônia é considerada, no índice de desenvolvimento humano, a Polônia é considerada um país muito alto, ele está em 34º lugar. Já o índice de desenvolvimento humano da Polônia, da Ucrânia, desculpe, é o 77º lugar. É muito fraco, muito baixo. Ou seja, a Polônia, teoricamente, seria pelo menos 3 vezes mais difícil da Rússia dobrar do que a Ucrânia. Se você considerar também o exército polonês, já há mais de 20 anos, acho que mais de 30, ele entrou no final dos anos 90, então há quase 30 anos esse exército está treinando táticas de guerra e tecnologia militar de última geração que está sendo usado pela Ucrânia, inclusive, para encurralar os russos. Né? A Polônia já está usando isso há muito tempo. A Ucrânia teve que ser praticamente. O soldado ucraniano teve que ser formado na hora, ali, no meio do ataque da invasão. Eles tiveram que revisar toda a sua estratégia militar, toda a sua filosofia militar. E fizeram com muito sucesso. Outra coisa também é que o exército polonês há muito tempo, ao longo desses, como já falei, quase 30 anos, vem treinando com armas modernas. O exército ucraniano teve que se adaptar a essas armas, as armas da OTAN principalmente, né? Desses últimos tempos aqui, as carreiras. Então os poloneses já estão super treinados, habilitados a usar essas armas da maneira mais eficiente e causar muito mais baixas aos russos do que os ucranianos estão causando. A Polônia também está muito mais afastada do centro de poder, do centro militar, de poder e decisão da Rússia, por conseguinte, dificultando muito o abastecimento de tropas russas que fossem lutar lá na Polônia, por exemplo. Diferente da Ucrânia, que a Ucrânia está ali junto, fica mais fácil para o russo abastecer as suas tropas na Ucrânia. Agora, e por outro lado, a Polônia está muito mais próxima do centro de decisão de poder econômico, de poder industrial do Ocidente. É muito mais fácil abastecer e mandar suprimentos para a Polônia, no caso de um conflito com a Rússia, do que está sendo enviados para a Ucrânia. Dessa maneira, com conhecimento básico de geografia, história, uma coisa básica mesmo, você consegue claramente perceber que um enfrentamento da Rússia com a Polônia seria muito mais complicado para a Rússia do que está sendo agora nesse conflito com a Polônia. E aí a gente fica pensando, por que esses doutores, mestres, especialistas estão fazendo nas suas horas de trabalho? Ou nas horas vagas, porque, melhor dizendo, porque nas horas de trabalho acho que não estão lendo, não estão se especializando, não estão aprofundando e estão colocando essas coisas assim que nos assustam, porque isso mostra o nível que está a dissociação ou o alinhamento das universidades, da academia, em relação à realidade das coisas que estão acontecendo no mundo. E isso é muito preocupante. Muito obrigado.